O Campeonato Mineiro teve rodada completa neste final de semana. Jogando em Juiz de Fora, o Cruzeiro bateu no sábado o Tupi 3-0. O primeiro foi contra do zagueiro Aislan, marcando de cabeça logo aos 2 minutos da primeira etapa. De pênalti, Fred aumentou a vantagem. E no segundo tempo, o lateral Egídio finalizou o placar de 3-0 para a equipe da Raposa. Equipe que agora chega aos 22 pontos e chega na segunda colocação. Ao final do jogo, o meia Marquinhos Gabriel falou sobre a vitória cruzeirense e a classificação para a segunda fase do Campeonato Mineiro. Agora que o campeonato começa a entrar na reta final aí, que a gente precisa fazer os bons jogos, como a gente fez agora no final de semana, aproveitou as oportunidades que teve. Então, acho que os 2 empates aí nos clássicos que não deixaram a gente estar em primeiro lugar, mas acho que a gente tem uma boa equipe para conquistar esse título aí. A gente vai fazer o possível para trazer esse título para cá. E ontem, jogando no Mineirão, o Atlético bateu o América 3-2. Foi o clássico da 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O Hever abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa. Logo depois, Felipe Azevedo empatou para o América. No segundo tempo, o América teve um jogador expulso. Ficando com 1 a menos, ainda assim conseguiu segurar o Atlético por um bom tempo. Alejandro desempatou a partida aos 18 minutos da segunda etapa. O Paulão, 3 minutos depois, empatou a partida 2-2 para o América contra o Atlético. Só no finalzinho da partida é que o Atlético conseguiu desempatar a partida. Alejandro aos 46 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o Atlético chegou aos 25 pontos, 3 a mais que o Cruzeiro. O Atlético mostrou evolução no ataque, marcando 3 gols, o que não vinha acontecendo pela equipe titular há 3 partidas. Na zaga, o Atlético voltou a mostrar as mesmas deficiências de jogos anteriores, principalmente nas bolas alçadas na área. Ao final do jogo, o técnico, o auxiliar Luiz Mater, falou sobre a partida. A gente teve um primeiro tempo que até eu acho que o América teve uma pequena vantagem em posse de bola. Mas também não nos afetou. Não tinha um problema de eles perderem um gol na cara ou deixar de fazer um gol. E no segundo tempo, após a expulsão, eu acho que o domínio foi total. Ou pelo menos compensou um pouquinho do primeiro tempo. E eu acho que até eu tenho dados que a gente pega após o jogo da Footstat, que é uma empresa conceituadíssima. E nós fizemos 448 passes contra 287 deles, do América. Não estou menosprezando o América, foi um jogo complicado, foi um jogo difícil, foram guerreiros. Fizemos um 2-1 e numa, não vou dizer uma falha direta, mas indireta nossa, de uma pressa. E tomamos um gol que estava precavido, sabia-se dessa situação. Era para ser marcada essa bola, houve uma falha individual, houve um mérito de quem fez o gol de cabeça, mas felizmente foi assim um pouco, na minha visão, na nossa visão, foi bem ordenada, não foi aquela maluquice, aquela pelada de final de ano, cada um para um lado, salvo o Adilson, que também queria jogar de meia, mas depois se posicionou ali e a gente manteve o resultado, que infelizmente é o que importa no futebol brasileiro. Pois é, e agora o Campeonato Mineiro só tem mais uma rodada e o Atlético é o líder com 25 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro, que tem 22 pontos. 3 jogos, 3 pontos a menos. Por que o Cruzeiro não pode mais alcançar o Atlético? Porque o Atlético tem 2 vitórias a mais. O Atlético tem 8 vitórias e a Raposa tem apenas 6 vitórias. Se o Campeonato Mineiro, a primeira fase, terminasse hoje, estariam classificados para a segunda fase. Atlético, Cruzeiro, América, Boa Esporte, Caldense, Patrocinense, Tupinambás e Vila Nova. E assim a gente vai encerrando esse boletim esportivo, retornando na quarta-feira com toda a última rodada do Campeonato Mineiro, a 11ª rodada da competição.